Guys, boa noite ou bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Estamos retornando para mais uma aula e, pois bem, e vamos começar funções quadráticas. Esse assunto ele corre um pouquinho mais rápido, então a gente pode ser mais objetivo. A função quadrática também é chamada de função do segundo grau. Na verdade, é a função do segundo grau que também é chamada de função quadrática, mas tudo bem. O que é uma função quadrática? Função quadrática é a função nesse formato aqui, guys, que tem o formato de algum número, que eu vou chamar de A, acompanhado de x quadrado, ou seja, vezes x quadrado, mais um outro número, vezes x, mais outro número, onde esse A é diferente de zero. Vamos falar detalhado. Então, o que a gente percebe é que a função quadrática, uma parte dela é muito parecida com uma função afim, só que a diferença que tem é um acréscimo dessa parcela aqui com x quadrado. Um outro detalhe, guys, é que a exigência aqui é só que o A seja diferente de zero. Ou seja, que o A não seja zero. Por quê? Se o A for zero, essa parcela aqui morre, e aí você acaba ficando numa função afim. Ok? Entretanto, já que essa é a única exigência, o B e o C pode ser zero. Então, o B e o C pode ser zero, e a função pode ficar só assim, continuando a ser a função quadrática. Ok? Ou seja, função quadrática, nesse formato, tem que ter o x quadrado, tem que ter o x, só, sem ser quadrado, sem potência, sem nada, sozinho, e esse terminho aqui, sem x nenhum. Guys, são três parcelas, é claro que são três parcelas, ó, 1, 2, 3. Vou colocar aqui, 1, 2, 3. É claro, se algumas parcelas dessas zerar, aí na prática não vai aparecer três parcelas. Como por exemplo, eu posso colocar essa função aqui, ó, e f de x igual a x quadrado mais 5. Aparece apenas duas parcelas, porque está faltando aquela parcela que tem x. Pode isso, professor? Pode. Essa parcela pode zerar, não tem problema. E quando ela zera, ela some, que foi o caso aqui, ó. Não tem parcela só com x, que é isso aqui. Essa aqui pode zerar também. O que não pode zerar é a do x quadrado. Então, ele sempre vai ter esse x quadrado. Um outro detalhe é a questão dos nomes. Cada parcela tem um nome. Essa parcela aqui é a parcela do x quadrado. É o termo também chamado de termo de grau 2. Ou termo de ordem 2. E esse azinho aqui, guys, é chamado coeficiente do x quadrado. Eu sugiro vocês escreverem aí, tá? Escreve tudinho, para vocês não se perderem. Nome desse azinho, coeficiente do x quadrado. Por quê? Porque ele acompanha o x quadrado. O B é o coeficiente do x, que é e essa parcela aqui é chamada do termo de ordem 1. Então, termo de ordem 1, termo de ordem 2, por causa do 2 aqui. Esse aqui é termo de ordem 2, porque esse x é como se fosse elevado a 1. E o C, guys, ele não tem x, ele não depende de x. Então é o chamado termo independente. Ou seja, a parcela que não tem x é o termo independente. Nesse exemplo aqui que eu coloquei para vocês, 5 é uma parcela que não depende de x, não tem x nessa parcela. É o termo independente, não tem a variável. Aqui o coeficiente do x quadrado é 1, é o coeficiente do x quadrado. E aqui o coeficiente da ordem 1, que é o coeficiente do x, que a gente comentou aqui, é zero porque ele não aparece, ok? Então, às vezes a função quadrática pode vir de uma forma bem simples, assim, ó, quadrática, tá? Os outros não aparecem, né? Ou seja, os outros são zero, não tem problema. O A aqui é 1. O A é eu vou falar A, B e C, mas o A é o termo de ordem 2, o B é o termo da ordem 1 e o C é o independente. Mas voltando aqui podia ter menos, podia ter um 2, aqui pode ter um menos 3, pode ser assim, menos 3x mais 7, continua sendo função quadrática. Apareceu esse bichinho aqui, não tem nenhuma outra perturbação, é função quadrática, ok? Então, beleza, já sabemos que é função quadrática. Uma outra coisa interessante é o gráfico da função quadrática. Mas antes de falar do gráfico, a gente vai falar das raízes. Deixa eu colocar em preto. Tá. Raízes. Das raízes. As raízes, quando a gente estudou função afim, as raízes eram mais simples de encontrar.
Aqui tem uns detalhezinhos a mais. Para eu encontrar a raiz de uma função quadrática, o que eu tenho que fazer? Já que é uma função, eu tenho que pegar a lei, que costuma ser essa aqui, por padrão, e igualar a zero, certo? Então eu vou ter que achar o x aqui. Daí, guys, se a nossa equação for completa, igual está aqui, a gente deve usar a fórmula de Bhaskara para achar as raízes. Se ela não for completa, a gente vai já dizer como é que faz. Como assim, professor? Completa? Se não aparecer... Opa! Completa com as 3 parcelas aqui. Essa aqui, ó, só tem 2 parcelas. Está faltando a do B, que é 0, então não é completa. Então aqui você usa a fórmula de Bhaskara. Para quem não lembra a fórmula de Bhaskara, é aquela fórmula aqui. X é igual a menos B mais ou menos raiz quadrada do delta. Eu costumo colocar direto aqui, ó, B quadrado menos 4AC. Mas se você quiser colocar delta, eu gosto de colocar direto. Acho mais prático. B quadrado menos 4AC. Aí eu completo aqui sobre 2A. Essa aqui é a fórmula de Bhaskara, ok? Beleza. Então essa fórmula aqui você pode encontrar nenhuma, uma ou duas raízes. Como tem mais ou menos, dá para encontrar duas, uma para o mais, uma para o menos. Só que acontece às vezes do nosso delta ser zero. Aí quando o delta é zero, o delta eu vou colocar aqui para vocês. O delta é o B quadrado menos 4AC. Perdão. Ou seja, só um minuto, guys. Eu tenho que desativar essa funçãozinha aqui. Não perturbar, que aí é para não receber notificação e vocês não vão ver minhas notificações. Um detalhezinho aí que eu esqueci, nem lembro mais. Sim, esse aqui é o delta, ok? E aqui pode ter duas raízes. Só que aí, se o delta zerar, aí ele mata essa raiz aqui todinha. Se ele for zero, o delta for zero, né? Mata essa raiz todinha. Porque aqui o delta. Aí como ele mata a raiz, ele mata esse mais ou menos também. Vai ficar mais ou menos zero, não faz diferença. Se o delta for zero, ficaria assim, nosso x. Vou colocar aqui um rascunho, mais ou menos, raiz quadrada de zero sobre 2a. Só que mais ou menos zero é zero, então não precisa colocar. Ou seja, ele mata o mais ou menos. Como ele mata o mais ou menos, passa a ter uma só raiz. Então eu vou colocar isso aqui para nós como observações. Ou OBS, né? OBS. Primeira observação. Se o delta for positivo, ok? Se o delta for positivo, implica que f possui duas raízes. Então tem que tocar duas vezes lá no eixo x, né? Aqui no eixo x, aquele eixo horizontal, duas vezes. Agora, aí então já sabe que não pode ser reta, né? Porque o gráfico, porque se é reta, só pode o eixo x só toca uma vez. Só tá tocando outra bem aqui é no eixo y. Só se a reta entortasse assim, ó, para tocar de novo. Ou entortou e virou parábola. Então, já sabe que a reta não pode ser reta. Mas a gente vai discutir o gráfico que vai dessa função, que é sempre uma parábola, de fato. Mas por enquanto vamos ficar aqui nas raízes. Delta positivo tem duas raízes. Isso aqui não é para decorar não, guys. Eu estou colocando, mas não é para decorar. É um debate. Se você for decorar, você vai confundir sua cabeça. Isso aqui é para você refletir. Entenda, delta positivo é coisa natural. Tem mais ou menos, então você vai achar um tal de x1, um tal de x2. Achou duas raízes, é natural. Então só estou escrevendo uma observação. E o delta igual a zero, como a gente já discutiu, que mata aqui, então vai implicar que f possui uma única raiz. E finalmente tem o caso que delta é negativo. Guys, o delta está dentro da raiz. Se ele for negativo, não tem raiz real de número negativo. Não tem. Então, f não possui raízes. E esses negócios vão refletir no gráfico mais para frente. Por quê? Porque duas raízes significa que o nosso gráfico, a gente já debateu mais ou menos que é uma parábola, né? Uma parábola, guys, é uma curva parecida com isso aqui, esse sorriso. Mas não é bem isso não, tá? Depois eu dou um detalhezinho do que é uma parábola. Mas como a gente já tem uma ideia que vai ser parábola, depois eu falo direito para vocês.
Mas o fato de ter duas raízes significa que ela vai tocar assim, ó, em dois lugares, no eixo X. Mas ela pode ser assim também, ó. Mas o importante é que toque em dois. Entretanto, na casa de uma única raiz, significa que quando ela vai tocar, ela já tem que subir, fazer a sua curva. Já que é só uma raiz, ela só pode tocar uma vez. Se ela tocar e passar direto, na hora que ela subir de novo, que a parábola tem que voltar a subir, ela ia tocar outra vez. Então, para ser uma única raiz, na hora que tocar já faz a curva para subir. Ou seja, quando tiver esse caso, o vértice, a raiz vai coincidir com o vértice. A gente vai falar do que é o vértice. O vértice é aquele ponto onde a parábola faz a curva. Mas se preocupa não, que a gente vai comentar sobre o vértice. E finalmente, o caso delta negativo, não possui raiz. Se não possuir raiz, a parábola não pode tocar o eixo X. Então ela vai ser assim ou assim, ó. Um dos dois. Ou assim. Importante que não toca. Então ela faz a curva antes de tocar o eixo. Aí você pode dizer, inclusive, isso aqui, ó. Se você colocar duas parábolas, uma de trás para outra, e quem sabe o que é hipérbole, pode dizer, então uma hipérbole são duas parábolas, uma de trás para outra. Uma vez eu já pensei nisso também, mas na verdade não, guys. Porque a geometria, para quem sabe o que é hipérbole, a geometria da hipérbole, embora seja parecida aos olhos, elas são diferentes. Na prática, elas são diferentes. A geometria da hipérbole é diferente da geometria da parábola. Inclusive, só para vocês terem uma ideia, que muita gente pensa que qualquer curvinha assim é uma parábola, mas não é não. Só para vocês terem uma ideia, eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Vou pular um pouquinho da nossa aula, fugir. Eu vou pegar aqui um chão, que imagina que é um chão, tá? Que é um poste, aqui é um poste. Não precisa ser poste não, pode ser qualquer outra coisa que segura fio. Aí pendura um fio aqui e aqui. Aí a gravidade, se o fio não estiver totalmente esticado, a gente vai supor isso, a gravidade vai puxar um pouco do fio. É o que acontece com os fios da energia da rua. Mas pode ser qualquer fio. A gravidade puxa. Aí muita gente, antigamente pensavam que era uma parábola, mas muito antigamente. Inclusive, quando eu não conhecia, eu pensava que esse formato aqui dos fios era uma parábola. Mas tem um cálculo que mostra que não é a parábola. Esse fio parece, mas não possui a geometria da parábola. É uma outra curva chamada de catenária. E essa catenária, ela é a função de um cosseno hiperbólico. Então ela vai ser um termo cosseno hiperbólico de um certo coeficiente x mais c. E é isso. Tem um coeficiente aqui, vezes cosseno hiperbólico, e tem um coeficiente do x aqui. Essa aqui é a função cujo gráfico é essa linha puxada pela gravidade. Esse cosseno hiperbólico, guys, para quem não conhece, cosseno hiperbólico de um x é dado pela média aritmética da exponencial com sua inversa. Então você pega aqui, ó, a exponencial com sua inversa, soma e divide por 2. Somar dois elementos e dividir por 2 é a média aritmética. Então, olha que interessante. A média, se você pegar a exponencial e a sua inversa, aí pega a média aritmética, ela gera uma nova função cujo gráfico é o formato dos fios que estão pendurados entre duas coisas. É o formato deformado pela gravidade. Então isso é muito bem interessante. Mas é isso aqui. Tem uma conta que faz lá em EDO que mostra essa conta. Então quando vocês forem ver em EDO, dependendo do professor de vocês terão a oportunidade de conhecer, de ver a demonstração, a prova disso aqui. Ok, guys. E o cosseno hiperbólico tem uma função legal, que a taxa de variação dele é o seno. No cosseno normal, a taxa de variação é o menos seno. No cosseno hiperbólico, a taxa de variação é o seno hiperbólico. Taxa de variação, vocês devem ver, e cálculo, é uma grandeza, que é uma taxa que mede o quanto uma grandeza varia em relação à outra. Você pode perguntar o que é taxa, né? Taxa é uma grandeza que mede o quanto uma é maior do que a outra. Aí a taxa de variação vai medir o quanto tem essa de variação.
tem a ver com divisão, mas não vamos entrar nesses detalhes, porque eu acabei fugindo entre EDO e cálculo, etc. Voltando para cá. Então, guys, essa é a estrutura das raízes, beleza? E tá, já estamos com 15 minutos. O tempo só aparece para mim, eu apontei aqui, mas o tempo está invisível para vocês. Vamos encerrar por aqui, e aí a próxima parte a gente continua. Ok, thanks.